aprender sobre a neuroplasticidade enquanto eu guardo meus livros com você? Bora! Gente, a neuroplasticidade, ela mostra que o nosso cérebro não é fixo. Ou seja, ele não vai ficar com o mesmo formato, com os mesmos aprendizados, com as mesmas crenças para sempre. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, de mudar, de se reorganizar, de continuar ali, de mudar, gente. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de mudar conforme as nossas experiências, os nossos aprendizados, os nossos hábitos. Então, isso significa que o nosso cérebro não é fixo, ele não vai ser sempre o mesmo. Ou seja, quando a gente, por exemplo, aprende uma língua nova, por exemplo, a gente cria uma circuitaria, vários neurônios se juntam para sustentar esse aprendizado. Então, cria-se novas circuitarias no nosso cérebro para conseguir concretizar esse aprendizado, entende? E é por meio desses neurônios, é por meio desse aprendizado novo que a gente ou fortalece ou enfraquece algum aprendizado. Por exemplo, quando você está aprendendo a tocar violão, não é difícil? É difícil para um caralho, porque a gente está iniciando, a gente está começando um aprendizado. Então, as circuitarias, os neurônios começam a se conectar. Então, eles começam a se conectar e começam a se juntar. E isso enriquece. Quanto mais a gente fizer uma ação, mais eles ficam fortes. É que nem aprender a dirigir. Quando você aprende a dirigir, é uma merda, é uma bosta, mas depois você aprende. Isso deixa que dirigir fica automático, porque essa circuitaria, os neurônios se juntaram e ficaram fera em dirigir. Desculpa se você é barbeira, mas é assim que funciona no seu cérebro. E se caso você não fizer mais uma coisa, você meio que enfraquece esse hábito, esse aprendizado ou essa experiência. Quando você vai refazer, sei lá, você nunca desaprende a andar de bicicleta. Mas quando você, sei lá, depois de muito tempo você sobe uma bicicleta, você vai conseguir pelo menos se equilibrar e depois você começa a andar de novo. Como que a neuroplasticidade nos ajuda no dia a dia? Quando a gente aprende alguma coisa nova, quando a gente precisa recuperar uma função, por exemplo, você quebrou o braço, você ficou muito imobilizado com o seu braço. Depois você vai ter que mexer esse braço. Então, essa neuroplasticidade ajuda nisso, ajuda a recuperar funções, ajuda a mudar os comportamentos. Então, você não vai ser uma chata insuportável para sempre. Você pode mudar. O seu cérebro consegue mudar. É você que não quer. Brincadeira. Nosso cérebro, ele joga muito ao nosso favor. Porém, entretanto, todavia, ele pode jogar contra o nosso time. Vocês acreditam? Nosso cérebro, ele pode jogar contra o nosso time. Por exemplo, quando a gente tem ansiedade ou depressão, os nossos circuitos, a nossa circuitaria, eles reforçam o nosso comportamento de, por exemplo, pensar negativo. Quem está deprimido pensa muito negativo, porque os neurônios reforçam, a gente reforça esse comportamento. Então, isso é uma má adaptação do nosso cérebro, entendeu? A neuroplasticidade foi contra o nosso favor. Isso também ocorre quando a gente, com pessoas com dor crônica, tipo nas dores nociplásticas, o nosso cérebro, ele mal adaptou e aprendeu a sentir dor. Então, ele sente dor, ele aprendeu a sentir dor. Ele acha que, tipo, pô, legal, tô sentindo dor, é isso aí, entendeu? E também ocorre em pessoas viciadas, gente. Pessoas viciadas, elas reforçam o vício, entendeu? Porque o cérebro joga contra o favor, entendeu? Então, ou pode ir pro caminho do bem, ou pode ir pro caminho do mal. Fernanda do céu, mas como que eu melhoro a minha neuroplasticidade? Gente, a neuroplasticidade pode ser melhorada quando a gente faz atividade física, quando a gente dorme bem, quando a gente se alimenta bem, quando a gente faz algo novo, quando a gente, sei lá, passa por um caminho diferente da sua casa, faz uma coisa nova, entendeu? Isso vai formar novos circuitos, vai melhorar a sua cognição, vai ficar top, top e top. E como mensagem final, eu quero deixar claro que a gente não vai ser o mesmo para sempre, a gente tem a capacidade de mudar, a gente consegue mudar. Claro, né, gente, pra gente mudar, a gente precisa ter paciência, repetição e persistência, mas a gente consegue mudar muitas coisas, a gente não é o mesmo para sempre, não tá tarde demais para você aprender coisas novas, para você ser o que você quer ser. Só ter paciência, repetição e persistência. É isso aí. E bora, galera!